Oi, pessoal. Esse vídeo é sobre as adaptações celulares, né? A gente tem que lembrar lá, né, que a célula sofre um estímulo lesivo, né? E ela pode se adaptar ou sofrer uma lesão celular, que pode ser reversível ou irreversível, né? Então, as adaptações celulares são respostas celulares aos estímulos lesivos que são capazes de romper o estado de homeostasia da célula, né? Ou seja, o equilíbrio fisiológico da célula. Então, ela se adapta de algumas maneiras, sofrendo, então, algum tipo de alteração, né? E as adaptações celulares podem ser como alteração de número e volume, que a gente tem como exemplo a hipertrofia, a atrofia ou a hiperplasia, e alterações no tipo de célula, né, que é a metaplasia ou a displasia. Vamos começar falando então pelas alterações de número e volume de células, começando pela hipertrofia, né? A hipertrofia nada mais é que um aumento do tamanho das células, né? Que leva então ao aumento geral do tamanho do tecido ou do órgão, né? Então, hiper vem de excesso, né? Aumento, e trofia de crescimento ou desenvolvimento, né? Então, é um aumento do volume das células de um tecido ou órgão, né? Ela pode acontecer de maneira fisiológica, né? Por indução hormonal, né? Por exemplo, durante a prenhez, as células vão responder aos estímulos hormonais e vai ocorrer um aumento de volume das células, né? As uterinas ou das glândulas mamárias, por exemplo. Ou por exercício físico, né? A gente tem o exemplo da hipertrofia muscular, né? Que o aumento na atividade metabólica e nas necessidades compensatória, né? Que as células sofrem modificações estruturais, então, na tentativa de compensar essa lesão, né? Por exemplo, no aumento do rim devido a uma insuficiência renal, né? O rim vai tentar compensar, né, essa insuficiência e vai aumentar de volume, né? De tamanho, né? A gente tem a atrofia também, que nada mais é que a redução, né, no volume de células de um tecido ou órgão, né? Ele é usado para descrever, então, uma perda de tecido, né? Uma diminuição, né, do tamanho desse órgão, né? E tem a ver com o crescimento ou desenvolvimento também. E a letra A, né, quando na atrofia, vem de negação, né? De não crescimento, não desenvolvimento, né? E pode ser também fisiológica, né? Com o envelhecimento, né, que tem a redução das funções e das necessidades energéticas celulares, né, ou no caso de apoptose, né, que é uma lesão celular irreversível, que a gente já falou sobre isso, ou na redução de produção de hormônios, né, por exemplo, na menopausa, né, das mulheres e tal, e na apoptose uterina também a gente pode ver isso, né. E pensando em atrofia patológica, a gente tem a caquexia, né, que é a desnutrição crônica, né, que vai levar à atrofia do tecido muscular por catabolismo, né, que acontece justamente por destruição do tecido muscular com essa finalidade de se obter energia para a realização de todas as funções metabólicas ali, né, das células, né, e dos órgãos. Atrofia por desuso, né? No caso de mobilizações prolongadas, paralisia, né? A gente vê muito esse animal que tem algum tipo de paralisia de membros, né? Os membros vão ficando diminuídos, né? Atrofiados. Ou então atrofia por compressão, né? No caso de redução de suprimento sanguíneo, né? Na isquemia, ou por obstrução vascular, neoplasia, parasitas, por exemplo, a gente tem aquele Dioctofima renale, né? Que é um nematódio, né? Que é um parasita renal, ou malformação congênita também. A hiperplasia, ela está associada, então, ao aumento no número de células de um tecido ou órgão, né? Então, é um aumento na taxa de proliferação celular. O hiper vem daí da ideia de excesso, aumento, né? E plasia da constituição celular de um tecido. Então, a hiperplasia, ela significa um aumento do número de células em comparação com o número normal, né? Das células, né? Ela pode acontecer de forma fisiológica também, por estímulo hormonal, né? Por exemplo, durante a prenhez, né? Que as células vão responder, então, aos estímulos hormonais, né? Ocorrendo um aumento do número das células uterinas e nas glândulas mamárias também. Ou de forma compensatória, né? Quando ocorre num tecido que é removido ou lesionado, as células são estimuladas a aumentar a capacidade de proliferação ali, para tentar regenerar, né? Esse órgão e tal. E no envelhecimento também, através de algumas modificações celulares. E quando isso acontece de forma patológica, está envolvido com processos infecciosos, por exemplo, o papilomavírus, né, canino, ou a papilomatose bovina, em processos inflamatórios,
como a hiperplasia gengival secundária à gengivite, por exemplo, no uso de medicamentos. A gente tem também a hiperplasia mamária secundária ao uso de anticoncepcionais, que a gente sabe que causa isso, né? Aqueles anticoncepcionais injetáveis, que a galera às vezes não quer castrar as fêmeas e querem dar anticoncepcional para as cadelas e tal. Então, isso causa uma hiperplasia, né? E a gente tem também as alterações do tipo de células, né? Que são a metaplasia. O que é? A metaplasia é um tipo celular, né? Que é substituído por outro tipo celular. Então, tem alteração de diferenciação celular, né? Meta significa variação ou mudança e plasia significa constituição celular de um tecido, né? Então, a metaplasia, ela é uma mudança de um tipo de célula diferenciada, ali, madura, para outro tipo de célula também diferenciada, também madura. E ela pode ocorrer em qualquer tipo de tecido, qualquer parte do corpo, embora ela é mais comumente observada no esôfago, estômago, bexiga, mama, ovário, endométrio, né? Também em processos inflamatórios, né? Bronquite, gastrite, enterite. A gente vai ver também em tecidos que sofreram necrose, né? Ou fibróticos, ou que sofreram calcificação distrófica, né? Decorrente de uma necrose e tal. E ela ocorre, então, nas respostas a lesões celulares crônicas, né? Ela por si só não é cancerosa, né? No entanto, alguns tipos de metaplasia podem aumentar o risco de desenvolver câncer, né? Neoplasias ao longo do tempo. A displasia também, que é o outro tipo de adaptação celular, de tipo a diferenciação celular culminando para o desenvolvimento anormal de tecidos, né? Ou transformação de um tecido de tipo de célula em outro tipo de célula, né? O dis vem de imperfeito, irregular, e plasia vem de constituição celular de um tecido. Então, é a constituição celular de um tecido de maneira imperfeita, irregular, né? Ela pode acontecer de maneira patológica sempre, né? Então, tá envolvido ali, por exemplo, qualquer parte do corpo, né? As células de uma área em displasia mostram um padrão anormal de crescimento, de maturação também. Essa alteração ela só pode ser vista de maneira microscópica, né? Embora essa displasia não signifique um câncer propriamente dito, em muitas partes do corpo ela é considerada uma condição pré-cancerosa, né? Que pode levar, então, ao desenvolvimento de neoplasia ao longo do tempo. Ela pode acontecer através de uma displasia coxofemoral, né, com alterações genéticas ou condições ambientais, né, que vão provocar essa displasia, lesões crônicas, né, e persistentes também, e em processos inflamatórios crônicos, né. E aqui eu trouxe um penúltimo slide, tentando só resumir, né, o que são essas adaptações celulares, né. Então, a gente tem aqui um epitélio normal, embaixo uma hipertrofia, né, que a gente pode ver que tem um aumento no volume ou tamanho dessas células, eles ficam aumentadas de volume. A hiperplasia, então, a gente vê que é o aumento na quantidade e também mudança no volume também dessas células. E a atrofia é uma diminuição do volume e na quantidade de células, né, então elas ficam atrofiadas, diminutas. A metaplasia, o que a gente vai ver são as células completamente diferentes umas das outras, porque muda o tipo celular. E a displasia é uma modificação no tipo de célula também, e elas vão ficar completamente irregulares, né, diferente e modificadas, né, das outras células do epitélio normal. Como eu disse, o tecido normal ele pode, né, se adaptar a um estímulo lesivo, sofrer uma hiperplasia, né, que vai aumentar a sua proliferação, que por sua vez pode se tornar desregulado, displásico, né, anormal ali, culminar numa neoformação, né, numa neoplasia, ou seja, uma nova constituição tecidual ali, e essa neoplasia ela pode ser benigna, maligna, enfim, a gente vai tratar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, e é isso, pessoal, espero ter ajudado você e bons estudos!